algo se movendo nos bastidores do tricolor do Morumbi, algo que pegou até os mais atentos de surpresa. Uma movimentação silenciosa, rápida, quase como um sussurro nos corredores internos do clube. Enquanto muitos ainda comemoravam a última vitória e projetavam o futuro da equipe para 2026, uma notícia inesperada começou a circular, provocando espanto, curiosidade e, claro, muitas dúvidas na torcida. O São Paulo, mais uma vez, viu-se diante de uma decisão que mexe com o coração da nação tricolor e que pode alterar completamente os rumos financeiros e esportivos do clube, mas antes de revelar todos os detalhes dessa negociação surpreendente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, pois aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no São Paulo 24 horas por dia. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo as notícias mais quentes, os bastidores mais secretos e as informações que ninguém mais tem coragem de revelar. Então já se prepara, torcedor, porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. As informações começaram a surgir de maneira discreta, quase escondidas entre outras manchetes. Dirigentes trocando mensagens, empresários fazendo ligações, reuniões inesperadas. Tudo isso gerou um clima de mistério no Morumbi. O que será que o São Paulo está tramando agora? Seria uma nova contratação bombástica? Um acordo milionário? Ou quem sabe mais uma saída dolorosa de um nome importante do elenco? As pistas apontavam para uma movimentação financeira estratégica, algo que poderia aliviar as contas, mas ao mesmo tempo mexer com o emocional do torcedor. E conforme as horas passavam, as conversas nos corredores aumentavam. Alguns dirigentes falavam em necessidade de ajuste, outros mencionavam oportunidade de mercado. O fato é que, diante da crise financeira que o clube ainda tenta contornar, qualquer valor que entre é visto como um alívio. Mas quando esse alívio vem acompanhado da perda de um jogador querido, a história muda de figura. A torcida começa a se dividir, os bastidores fervem e os bastiões da arquibancada se enchem de debate, e não foi diferente desta vez. A diretoria do São Paulo, comandada por Júlio Casares, tomou uma decisão que certamente vai gerar muita repercussão. De forma não planejada, um jogador importante com história no clube e futuro promissor está de saída. A operação gira em torno de nada menos que 23,7 milhões. Uma quantia que pode ajudar o clube a equilibrar as contas, mas que deixa um vazio técnico e emocional no elenco. Um verdadeiro dilema tricolor: vender para sobreviver ou resistir e arriscar? O nome do atleta começou a circular com força entre jornalistas e portais especializados. E, para surpresa de muitos, trata-se de um jogador formado em Cotia, que recentemente viveu uma recuperação impressionante em outro clube da Série A. Sim, estamos falando de alguém que se reencontrou com o futebol, voltou a brilhar e chamou a atenção até mesmo de quem um dia duvidou de seu potencial. Uma história de redenção, superação e agora, despedida. Esse jogador é Rodrigo Nestor, meio-campista que, emprestado ao Bahia, conseguiu mostrar o futebol que encantou o São Paulo nos primeiros anos de sua trajetória profissional. Sob o comando de Rogério Ceni, que hoje dirige o Tricolor de Aço, Nestor reencontrou o bom desempenho, assumiu papel de destaque e se tornou peça-chave no esquema tático da equipe baiana. E foi exatamente esse desempenho que fez o Bahia decidir: quer o jogador em definitivo. Segundo informações apuradas pelo Globo Esporte, o Bahia e o São Paulo chegaram a um acordo por 3,8 milhões de euros, algo em torno de 23,7 milhões. O valor, apesar de abaixo da cláusula inicial de 4,7 milhões de euros, foi considerado satisfatório pelo São Paulo, principalmente por causa da atual situação financeira. O clube baiano conseguiu reduzir o preço, mas ainda assim garantiu o pagamento em 3 parcelas anuais, o que deve ajudar o tricolor paulista a reorganizar parte de suas contas. A operação, inclusive, terá um efeito colateral positivo para o São Paulo.
parte do valor recebido será utilizado para abater a dívida com o Grupo City referente à compra de Nahuel Ferrarese. Essa dívida, que gira em torno de 1,8 milhão de euros, vinha preocupando a diretoria. Agora, com o pagamento de Nestor, o clube pode enfim respirar um pouco mais aliviado, mesmo que o preço dessa tranquilidade seja a saída de um jogador revelado em casa. Mas, como toda negociação no São Paulo, essa também veio acompanhada de debates acalorados. Internamente, há quem considere que o valor foi abaixo do merecido. Outros, mais pragmáticos, defendem que vender agora é o melhor caminho, já que o jogador não estava mais nos planos imediatos de Thiago Carpini e dificilmente teria espaço no elenco principal em 2026. A discussão é intensa. Valeu a pena abrir mão de um ativo formado na base por um preço reduzido? Os bastidores contam ainda que Rogério Ceni teve papel fundamental na negociação. O técnico, que conhece bem o jogador e sabe de seu potencial, foi quem deu o aval para a compra definitiva. Ceni acredita que Nestor pode render muito mais no Bahia e que a continuidade do trabalho é o melhor para todos os lados. No São Paulo, a avaliação é parecida. Uma venda que não era esperada, mas que se mostrou inevitável diante do contexto. A diretoria do tricolor paulista, inclusive, já estuda como utilizar o valor recebido. Parte deve ir diretamente para o pagamento de dívidas. Outra parcela pode ser destinada à manutenção da folha salarial e à tentativa de manter outros jogadores importantes no elenco. Há uma clara intenção de evitar novas saídas, mas a própria cúpula admite. Mais 2 vendas devem acontecer até o fim de 2025. Com isso, o São Paulo segue em uma fase delicada, equilibrando as contas enquanto tenta manter competitividade em campo. O torcedor, por sua vez, vive o dilema entre compreender a necessidade da venda e lamentar a perda de mais um jogador formado em Cotia. É a eterna dualidade do futebol moderno, onde o amor à camisa disputa espaço com os números da contabilidade. O que ninguém pode negar é que Rodrigo Nestor deixa o Morumbi com uma história marcante. Criticado por muitos em seu último ano no São Paulo, o jogador renasceu no Bahia e reconquistou o respeito que parecia perdido. Agora, terá a chance de consolidar sua carreira em definitivo, com o aval de um ídolo que um dia também vestiu o manto tricolor com honra, Rogério Ceni. Para o torcedor são paulino, fica o misto de sentimentos. Alívio por ver o clube fazer caixa, tristeza por perder mais um prata da casa e curiosidade sobre o que virá a seguir. Será que o São Paulo vai usar o dinheiro dessa venda para reforçar o elenco? Ou o destino é, mais uma vez, o pagamento de dívidas acumuladas? A resposta pode definir o futuro do clube em 2026. O presidente Júlio Casares, que segue à frente do São Paulo até 2026, tem em suas mãos uma das missões mais desafiadoras dos últimos anos: conduzir o clube por um período de reconstrução profunda, sem que isso custe o brilho e a competitividade da equipe. O mandatário sabe que a herança financeira deixada por gestões anteriores ainda pesa, e muito, nas contas tricolores. Dívidas antigas, contratos mal negociados e a queda de receitas nos últimos anos colocaram o São Paulo em uma situação em que cada decisão precisa ser calculada como uma jogada de xadrez. Casares, que já viveu altos e baixos desde que assumiu o comando, tenta equilibrar o lado gestor com o lado torcedor, buscando soluções que tragam estabilidade sem sacrificar a alma vencedora do clube. Em entrevistas recentes, o presidente tem sido transparente ao admitir que o tricolor passa por uma transição delicada. Um momento de ajustes estruturais e financeiros que exigem frieza, estratégia e paciência. Ele reconhece que certas medidas podem parecer impopulares, especialmente quando envolvem a saída de jogadores formados em Cotia ou ídolos recentes da torcida, mas reforça que o objetivo maior é devolver ao São Paulo a solidez de um clube capaz de se sustentar
e voltar a disputar títulos em igualdade de condições com seus maiores rivais. Segundo Casares, o foco não é apenas apagar incêndios momentâneos, mas construir um projeto duradouro, com base sólida, para que o tricolor volte a ser um protagonista dentro e fora de campo. O torcedor, claro, segue atento e impaciente, acompanhando cada movimento da diretoria com o coração na mão e a esperança de dias melhores. Quer reforços de peso, vitórias convincentes e, acima de tudo, títulos que devolvam o orgulho de vestir o manto tricolor. E com toda razão, o São Paulo é grande demais para se contentar apenas com equilíbrio financeiro e promessas de futuro. O clube carrega uma história gloriosa, forjada em conquistas continentais e momentos inesquecíveis, e a torcida não aceita ver seu time refém de planilhas e planos de contenção. No entanto, enquanto o dinheiro continuar curto e a folha salarial seguir pesada, medidas como essa, por mais dolorosas que sejam, ainda farão parte da realidade tricolor. Agora eu quero saber a sua opinião. Torcedor tricolor, você concorda com a venda de Rodrigo Nestor por 23,7 milhões? Acha que o São Paulo fez bem em aceitar a proposta do Bahia ou o clube deveria ter segurado o jogador por um valor maior? Deixe seu comentário, sua análise e seu sentimento sobre mais essa movimentação do tricolor. A voz da torcida é o que mantém viva a chama do São Paulo. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe todas as atualizações sobre o nosso tricolor do Morumbi. Aqui é informação quente, verdadeira e sem enrolação. Porque o São Paulo merece uma torcida bem informada, unida e apaixonada. Até a próxima notícia, torcedor são paulino, e que o nosso tricolor siga firme, mesmo em meio às tempestades, rumo a dias melhores.